as mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer a história de Carlinhos, um garoto que desencarnou aos 14 anos e resolveu escrever uma carta ao seu irmão Dirceu, contando sobre suas experiências no plano espiritual e principalmente ele queria mostrar ao irmão que ele não tinha morrido. Essa história está no livro Mensagem do Pequeno Morto, pelo espírito Neio Lúcio e psicografia de Chico Xavier. Ele começa narrando os últimos momentos de vida dele na Terra, em que ele conta que ele sentia muitas dores, que ele tinha muito medo porque ele não acreditava em vida após a morte. E naquele momento em que ele não conseguia se expressar, ele via a tristeza no rosto da mãe, do irmão, a preocupação do médico. Isso tudo foi trazendo angústia a ele. Mas, em meio a tudo isso, ele lembrou de Deus e rezou. Momentos depois, apareceu um espírito. E ele reconheceu esse espírito. Ele viu que era a tia Eunice. Mas, automaticamente, ele lembrou que ela já havia desencarnado e ele lembrou de assombrações. E isso não incomodou tanto, porque ela tinha uma bondade tão grande no olhar, nos gestos, que ele se sentiu muito bem amparado por ela. E ela disse que ele não precisava ter medo e que ele poderia dormir naquele momento. Ele relutou um pouco, mas cedeu. Ele teve um período rápido de sono, mas acordou como se fosse um pesadelo, porque ele estava ouvindo os gritos da mãe, os gritos de desespero, porque naquele momento ele estava sendo desligado do corpo. Ele adormeceu durante um período e quando ele acordou, ele sentiu muita falta da mãe e isso fez com que ele relembrasse toda essa agonia que ele sentiu antes da morte. E ele conseguiu fazer uma sintonia com a mãe e estava sentindo todo o sofrimento dela. E isso fez com que ele passasse mal, que ele sentisse todas as dores novamente. E ela, a tia veio em socorro dele, chamou o médico para atendê-lo, mas antes que o médico chegasse, ele recebeu a visita da avó e de um primo. Ele ficou muito feliz porque ele tinha lembranças muito boas da avó. E ele se sentiu como se estivesse em casa, lembrando de todo o carinho que ela dedicava. E nisso o médico chegou, ele aplicou passes no Carlinhos, ele começou a se sentir melhor e começou a conversar com ele, para fazer com que o pensamento dele mudasse a direção, que não tivesse mais sintonia com o pensamento da mãe, para que ele não sofresse tanto naquele momento. Quando ele se sentiu melhor, que ele pôde sair da cama, e ele foi para a escola, Parque dos Meninos, e ele foi matriculado em uma turma que tinha 28 alunos e que todos eles eram recém-chegados aqui da Terra. E uma das coisas que mais se assemelhava entre eles era a saudade dos familiares daqui. E os professores, eles eram instrutores muito dedicados, muito carinhosos e de uma certa forma preenchia um vazio. A maioria das crianças que se encontravam naquele local, elas tinham defeitos. Eles estavam nessa escola justamente para aprenderem a melhorar a conduta, os sentimentos, porque na Terra eles não foram crianças exemplares. Como assim? Cultivavam a preguiça, cultivavam a falta de disciplina e tudo isso, gente, é fundamental quando se está do lado de lá, em qualquer idade. E Carlinhos, ele sentiu uma certa vergonha porque ele nunca foi um garoto muito disciplinado quando encarnado e ele tinha uma preguiça terrível. E esse primo dele que foi visitá-lo também estudava no Parque dos Meninos, só que a diferença é que esse primo dele foi bom. E Carlinhos sentiu uma certa vergonha disso. E ele foi construindo essa ideia da vergonha realmente porque
Quando você vê exemplos que estão muito bem naquele lugar, ele fala que os meninos eram muito felizes, que era uma felicidade muito natural, ele sentia um pouquinho de inveja. Era vergonha e a inveja ao mesmo tempo, que se ele tivesse sido diferente aqui na Terra, ele poderia ter chegado lá numa outra situação e ter desfrutado imediatamente de algo melhor. Numa das aulas em que falava sobre o respeito aos animais, ele teve uma visão do passado em que ele matou um gato a pedradas. E essa visão, ele tinha muito nítido em sua mente os olhos desse gato no momento em que ele estava tirando a vida dele. Ele fala que eram olhos de piedade, como se pedisse para ele não fazer aquilo, e por maldade ele fez. Ele sentiu tanta vergonha, ele passou mal. Ele começou a entrar em desespero, a gritar, a chorar, e ele pediu socorro ao professor naquele momento. O professor veio, fez uma prece, e ele falou: Carlinhos, tenha paciência, tenha calma. Isso mostra que você está arrependido, que você está mudando, né? Então, nesse momento, Carlinhos, ele se acalmou mais e percebeu que ele queria trabalhar em prol dos animais, ele queria fazer algo diferente para conseguir apagar aquele momento doloroso do passado. Então, ele teve a oportunidade de trabalhar cuidando dos animais daquele ambiente. Ele ficou muito feliz com isso. Então, ele foi se renovando. Ele evoluiu tanto nesse educandário que, ao término, né, do primeiro ano que ele estava lá, ele ganhou uma medalha que tinha escrito nessa medalha Boa Vontade. E ele ficou tão feliz com isso, e o professor disse a ele que ele poderia fazer um pedido. E lógico, qual o pedido que ele fez? Ele queria voltar à terra e visitar a família. O professor disse a ele que ele não estava preparado para isso naquele momento. Então ele seria atendido parcialmente no pedido. Ele veria a mãe. Em momento do sono, essa mãe seria levada ao ambiente preparado para que eles tivessem esse encontro, e isso aconteceu. A mãe ficou extremamente feliz, ele ficou super feliz, foi rápido esse momento, mas foi um momento de grande alegria para o Carlinhos. E o Carlinhos também ressalta nessa carta ao Dirceu para que ele respeite os pais. Carlinhos cita que quando ele estava encarnado, ele não deu valor às coisas que ele tinha. Então, ele traz todo o ensinamento nessa carta e justamente preocupado com a conduta do Dirceu aqui na Terra, para ele não passar o mesmo que Carlinhos passou quando ele acordou do lado de lá, que foi sentir essa vergonha de não ter cumprido coisas básicas, que seria você ensinar seu filho a tirar o prato da mesa, levar para a pia. Acordou, arrumar a cama. Lembrando também que ele ressaltou essa ideia do trabalho, mas ele também ressaltou a ideia de disciplina. Algo que a gente deve preocupar em muito é sobre a educação dos nossos filhos. Como nós estamos educando essas crianças? Então, gente, essa mensagem ela veio justamente para a gente refletir sobre isso. E Carlinhos encerra sua carta dizendo para que Dirceu seja uma pessoa boa, que ele respeite aos pais, que ele aprenda a valorizar as coisas da vida. Então, gente, que nós realmente possamos parar e pensar sobre a nossa existência. Será que nós realmente estamos cumprindo aquilo que Jesus propôs quando ele veio à Terra? Evoluir não é fácil. Nós ainda somos espíritos em constante batalha entre o bem e o mal. Nem sempre as nossas escolhas, elas são as melhores. E muitas vezes a gente tenta ao máximo ser alguém melhor.
A gente se esforça para isso. E o bem, quando nós formos espíritos superiores, vai ser algo natural. A gente não vai precisar se esforçar para sermos pessoas boas. E neste momento, o nosso esforço, ele é essencial, ele é importantíssimo para que nós possamos evoluir, para que nós possamos, ao chegar do lado de lá, ter a consciência tranquila do dever cumprido. Todos nós temos o dever de tentarmos ser melhores a cada dia, porque essa oportunidade que nós estamos tendo da reencarnação, ela é algo sagrado. Será que nós estamos sendo pessoas que não sentiremos vergonha quando chegarmos do lado de lá? Pessoal, espero que tenham gostado. Um beijo, um forte abraço e fiquem com a paz. Se tem que ser feito.